Daqui a pouquinho a bola vai rolar pelo Campeonato Brasileiro. Sampaio em campo diante do Botafogo lá em São Paulo. Evaristo Pisa ainda não definiu o esquema, pelo menos não divulgou o time que vai entrar em campo. Do outro lado, o Adilson Batista, que triunfou na primeira rodada, também tem uma dúvida apenas para este confronto. Estaremos apresentando também aqui prováveis escalações, disposição tática das duas equipes. O Sampaio entra em quadra pelo basquete e também pelo beach soccer na tarde desta sexta-feira. Minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Lércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu like é muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Então a gente vai ter um papo agora sobre esse time do Sampaio, momentos que antecedem a esse confronto de afirmação para o time do Sampaio. E olha, não podemos esquecer o fechamento da janela ontem, hein? Dia 20, janela lacrada, até o mês de julho, ninguém inscreve mais ninguém para essa primeira parte do Campeonato Brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B. E aí o Sampaio já tinha anunciado um jogador, mas o Sampaio usou as redes sociais para voltar a dizer, olha, está aqui o último reforço. A gente sabe que o Rodrigo Souza veio do Criciúma também para o Sampaio, naquela levada lá com o Tim, Alexandre Tim, com o Marcinho, mas o Sampaio só sacramentou, então divulgou. O volante Rodrigo Souza é o mais novo reforço do Tricolor para a temporada 2023. Só o Sampaio carimbou, a gente já tinha divulgado isso aqui, trouxe dados do jogador e tudo mais. O jogador esteve nas duas últimas temporadas atuando pelo Criciúma de Santa Catarina. Aí o Sampaio colocou também, seja bem-vindo ao Tricolor de São Pantaleão. Então esse aqui, o último reforço do Sampaio no fechamento da janela. É isso. Para o torcedor que me perguntou ontem no conteúdo da galera, se Sampaio contrataria mais alguém, então foi apenas esse, mas a gente já havia divulgado. Minha galera, agora o foco está no futebol, está no Sampaio Correia, Bolívia querida, em campo a partir das 19 horas com completa cobertura aqui do canal. Você não vai perder um lance, o canal hoje tem uma jornada espetacular, né, do Sampaio, mas o futebol, Sampaio Correia que trabalhou, fez 2 treinamentos em São Paulo, lá no CT do Guarani, trabalhou na quarta, trabalhou na quinta-feira, hoje é dia do jogo, às 19 horas, portanto, daqui a pouquinho. Quem é que vem com ânimo mais elevado? É o Botafogo, que jogou fora de casa e conquistou um resultado positivo, uma vitória? É o Sampaio, que fez um primeiro tempo muito abaixo, mas no segundo tempo elevou o sarrafo e ficou lá em cima, pressionando o time do Botafogo, fazendo uma exibição de gala, sendo aplaudido no final do evento pelos seus torcedores, que marcaram presença, mais de 3 mil torcedores no Estádio Castelão. Então, essa avaliação nossa, como é que fica aí? É o Botafogo, é o Sampaio, os dois estão igual, com o moral elevado? Eu acho que sim, os dois estão com o moral bem elevado. O Botafogo, então, que jogou estreando fora de casa e traz uma vitória, e o Sampaio Corrêa, que reverteu um placar adverso, né, diria isso, porque perdeu no início, levou 1-0, empatou 1-1, depois o time colocou 3-1 e o Sampaio Corrêa correu atrás ali de 35 até 50 para empatar o jogo do segundo tempo. Então creio que hoje, pela exibição que o Sampaio fez, o Sampaio está com moral bem alto, autoestima elevada, né, dos jogadores. O que esperar do Sampaio Corrêa no confronto de hoje diante do Botafogo é esperar um time bem aplicado, um time com um melhor entrosamento, um time bem focado, diferente das últimas jornadas que o time vinha apresentando fora de casa, onde não conseguia vencer os seus jogos. O último jogo que o Sampaio atuou fora de casa, ao comando do Evaristo Pisa, foi no empate pela Copa do Nordeste diante do Sergipe em 2-2. Mas também já vimos uma equipe que abriu 2-0 diante do adversário, mas depois cedeu o empate no segundo tempo. É isso que o Sampaio Corrêa tem que tentar neutralizar, baixar suas linhas no momento que consegue um resultado bom, expressivo,
No momento que você baixa essas linhas, você acaba proporcionando ao adversário um massacre. Aquela velha história, adágio popular, como queiram, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então isso acontece muito. Você baixa as linhas, o time vai lá, massa, tenta, até uma bola entra. Então, o que o torcedor tem medo é exatamente desse comportamento, desse tipo de situação. Eu sou muito favorável ao time que, cara, você está ganhando, mantém suas linhas altas, está dando certo. No momento que você altera, que você baixa suas linhas, você traz o time para cima. E aí, empolgado, ainda mais quando joga em casa, empolgado pela sua torcida, o time vai lá e busca o empate. Então, mantém-se o nível da atuação do Sampaio, por isso que muitos torcedores têm medo, né, de um esquema muito defensivo, de 3-5-2, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes também a equipe, embora você tenha um esquema desse com 3 zagueiros, no esquema 3-5-2 chamado, a equipe, ela não é por esse esquema que ela será uma equipe que não vai atacar, uma equipe defensiva, não. Ela no momento, ela se retrai, mas ela sai com muita capacidade. Em muitos casos isso acontece e a gente, claro, sabe disso. Então, torna-se a ser um esquema bom se os laterais forem aqueles laterais que realmente convençam, aqueles laterais agressivos, que a gente poderia dizer que preocupam o sistema do adversário, de retaguarda do adversário. Então, esse sistema precisa ser muito bem treinado. Creio que o Evaristo tenha treinado várias opções, tenha feito variações de jogadas, de esquemas do Sampaio para esse confronto diante do Botafogo, e é por isso que ele está muito confiante. E aí eu creio que ele vem trazer sim um esquema 3-5-2 para esse jogo diante do Botafogo. E creio que o sacrificado vai ser o Bill, que não teve uma atuação boa aqui diante do time do Atlético Goianiense na estreia do Sampaio. Então a gente aguarda para ver esse esquema, mas eu creio que ele vai manter sim os 2 laterais avançados, dar uma povoada ali no sistema também de meio de campo, sacrificando lá o atacante, e indo para esse esquema que ele tanto está querendo colocar no Sampaio. Aproveitar que joga fora de casa, com o adversário que vem de uma vitória diante do Juventude e que vem para cima, né? E que não vai baixar suas linhas. O time vai atuar no esquema 4-3-3, time do Botafogo comandado pelo Adilson. Tem uma dúvida apenas o time comandado pelo Adilson, que é exatamente na lateral direita, onde o Vidal sentiu durante a semana, acabou se machucando, e aí pode ser que também entre o Brey no lugar dele. Então tem isso o time do Botafogo. Mas são várias opiniões de torcedores, colegas da imprensa. Uns acham que ele vai entrar no 3-4-3, que é o esquema que ele adotou aqui em São Luís, com 4 jogadores, já que o Gabriel Furtado não teve condições, então ele colocou 2 zagueiros, 2 laterais, colocou 3 no meio de campo, 3 atacantes. Então o time do Sampaio entrou na verdade no 4-3-3, o time do Sampaio Corrêa, porque o Vitinho, embora ele faça a composição pelo meio, mas ele é um atacante de beirada. Ele acabou então atuando muito bem. Na verdade, o Sampaio atuou muito bem no segundo tempo. As alterações do Sampaio foram boas, a gente gostou da participação do Vinícius Alves, que marcou o segundo gol, gostou da participação do Matheus Martins, ali no ataque, dando muita ofensividade, preocupando demais o lado direito do time do Atlético Goianiense. Então, eu creio que o Sampaio vai ser bem armado para esse confronto diante do Botafogo. E tem que ser bem armado diante do Botafogo. Essa confiança para todos nós, imprensa, torcedores, ela vai passar e vai continuar de acordo com essa exibição do Sampaio. Acho que hoje a gente dá uma medidazinha no sarrafo naquilo que o Sampaio é capaz de fazer nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas Laércio, não é muito prematuro ainda, apenas o segundo jogo. Mas o Sampaio já vem trabalhando há algum tempo, ao comando do Pisa. Então ele já tem esse esquema, ele tem essas peças que vão entrar. O Gabriel Furtado, por exemplo, já vem no time desde o ano passado, é um dos remanescentes também da temporada de 2022. Sampaio, 5º colocado no Campeonato Brasileiro, Botafogo chegando para disputar da Série C
Agora para a Série B, o Campeonato Brasileiro, então, minha galera, vamos ter um grande jogo, né? Vamos ter um grande jogo. Esperar para ver qual é o melhor esquema, as melhores peças escolhidas pelo técnico do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Antes de colocar as disposições táticas e as prováveis equipes, eu quero falar um pouquinho também do Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo comandado então pelo Adilson Batista, um time que conseguiu um triunfo estreando fora de casa, jogou com linhas baixas, olha, veja como jogou, linhas baixas diante do Juventude e conseguiu marcar, conseguiu chute de fora da área para vencer o goleiro do Juventude e ali o time acabou que conseguiu 2 gols e se fechou bacana, bem forte mesmo no sistema de defesa para neutralizar o adversário e trazer 3 pontos fora de casa, o que é um triunfo e tanto para o time do Botafogo, o tricolor lá de Ribeirão Preto. Então, galera, o Sampaio tem que ter cuidado, porque o Adilson Batista é um técnico bem experiente, um técnico que costuma dificultar as ações dos seus adversários, que entende, claro, conhece perfeitamente o futebol, foi um grande zagueiro, hoje no comando aqui do Botafogo, tem lá seus problemas, claro, todos nós temos problemas, todas as equipes têm problemas, mas ele tem uma equipe que eu poderia dizer que ele já tem um bom conhecimento, né? Como tem apenas uma dúvida para esse confronto, ele vai soltar esse time no 4-3-3 para cima do Sampaio. Então vamos ver, o Adilson Batista. O técnico, essa dúvida na lateral direita, o Vidal sentiu um incômodo muscular na coxa direita na partida contra o Juventude, e ele está fazendo tratamento intensivo, não está descartado ainda do jogo de hoje. E é provável que esteja fora, até mesmo desse duelo, seja substituído pelo Tássio, reserva imediato da posição, ou então pelo Brey. No entanto, a chance da utilização do Brey, lá pela direita, mesmo ele sendo lateral esquerdo de ofício. O reforço botafoguense teve o nome regularizado no BID, treinou normalmente durante a semana e ficou à disposição aí do treinador Adilson Batista. Veja, se eu fosse Adilson, eu colocaria cada um no seu quadrado, né? Mas ele pode fazer essa improvisação, trazer um lateral esquerdo para a lateral direita para fazer a estreia do Brey. Não sei se seria esse o caso aí do Adilson Batista. Mas a provável escalação, galera, então vamos agora para a provável escalação do time do Botafogo. Traz então o Adilson Batista, aqui a seguinte escalação com a disposição tática. Matheus, Albino, Tássio, no caso, se ele for improvisar aqui o Tássio, Vidal ou Patrick Brey, eu colocaria o Tássio, se o Vidal não tivesse condições, Carlinhos, Diogo Silva e Jean Vitor, Felipe Souto, Guilherme Madruga e Luiz Henrique. E aí a disposição tática está aqui, Matheus, o Tássio, se for o caso, Carlinhos, Diogo Silva, Jean, aí ele traz Felipe Souto, Guilherme Madruga, Luiz Henrique, e lá na linha de ataque, Robinho, Salatiel e Osman. Então é um 4-3-3 do professor Adilson Batista. Então é um time ofensivo. E aí é que o Sampaio Corrêa tem que ter a estratégia perfeita para neutralizar o adversário. E aí, quem é que vai para o Sampaio Corrêa? Qual é a disposição? O que é que se pensa? Tem sido muito divulgado isso aqui, esse time do Sampaio. Luiz Daniel, Léo Silva, Joécio e Gabriel Furtado ou Fábio Aguiar, Matheus Pivô pelo lado direito, aí o primeiro volante Johnny Douglas, Neto Paraíba e Alisson, aliás, Vitinho e Alisson, né, porque Alisson é o lado esquerdo, Ítalo, Bill ou Luiz Otávio, o Sampaio Corrêa. Luiz Daniel, Léo Silva, Gabriel, Furtado, Joécio, à disposição com 3 zagueiros, Matheus Pivô, Johnny Douglas, Neto Paraíba, Alisson, Vitinho, Ítalo e Bill. Então pode ser esse o time do Sampaio para encarar o Botafogo lá na Paraíba. Quem apita o jogo? Apita ele! O trio vem de Minas Gerais. Murilo Francisco Misson Júnior, Fernando Nandria Gomes Antunes e Augusto Magno de Ramos, todos de Minas Gerais. Quarto árbitro é de São Paulo, Thiago Luiz Scarascati. O assessor é Cleide Meire dos Santos Nunes Ribeiro, de Santa Catarina. O árbitro de vídeo é Vinícius Gomes do Amaral, de Minas Gerais. Olha ele aparecendo aqui. O avar é Eber Roberto Lopes, de Santa Catarina. Ele aparece também aqui
para marcar esse confronto do Sampaio Corrêa diante do Botafogo. Então, Sampaio e Botafogo, você acompanha aqui no canal Laércio Costa Narrador, e a nossa jornada começa às 5 da tarde. Por que começa às 5 da tarde, Cássio, a nossa jornada esportiva? Porque tem basquete, as meninas do basquete, comandada pelo técnico Christian Santander. Ele vai à quadra hoje diante do Bax Catanduva, e olha como o ginásio fica lindo aí com a presença da torcida do Sampaio Corrêa, rapaz. Tem tanque 1, tanque 2, não sei quantos tanques, aí tem Tubarões, tem Sampaio Roots, tem um monte de torcida do Sampaio. Então vamos para lá, as meninas comandadas pelo Santander, inicia o jogo dentro do Bax Catanduva com a Lana Gonçalo, Pati Teixeira, Tainá Paixão, Mari Dias e Gabi. Então, esse quinteto vai começar. Ainda vai ter a Bleidão, a Gouveia, a Karina, a Duda, a Raíssa, a Jennifer, a Rafaela Monteiro, lá à sua disposição, técnico Santander, diante do Bax Catanduva. Só para pontuar aqui, ainda no basquete, para o Sampaio Corrêa, dizendo que o Sampaio Basquete não conseguirá nessa primeira etapa, nessa fase de ida, chegar ainda na primeira colocação, pode ser segundo colocado, em caso de vitória hoje, porque perdeu o confronto aqui para o SESI. O confronto diante do SESI da volta vai ser na segunda fase da competição, vai ser em São Paulo. Porque o SESI venceu esse compromisso dessa primeira fase, então fechando com vitória, garante-se na primeira colocação. Mas eu estou gostando muito da participação da torcida do Sampaio Corrêa lá no ginásio. Agora, galera, não pode acender aqueles fogos e tal, não pode ter nenhum fogo ali dentro, ali é fechado, ginásio fechado, não, você tem que ter educação. No último jogo lá, teve um cidadão que ficou xingando a jogadora, a adversária, isso não pode, isso é totalmente antidesportivo. Reclamaram muito as jogadoras da falta de segurança, e a própria torcida lá no entorno, inclusive dentro do ginásio, ali não tem segurança, então reclamaram muito na jornada passada. Importante que o Sampaio tome as providências, o Sampaio Basquete, o Murilo, que tome as providências aí para que a segurança esteja na parte interna e também na parte externa, na saída dos torcedores lá do ginásio Costa Rodrigues. E torcer que as meninas, mais uma vez, brilhem, que façam um grande jogo diante do Bax Catanduva. E o Sampaio no Beach Soccer, Laércio Costa, do Beach Soccer, bem antes, galera, o Sampaio colocou aqui essa nota do Beach Soccer. Disse aqui o seguinte: vambora de semifinal. A Bolívia Querida realiza a partida decisiva na categoria masculina em mais um jogo nessa série invicta do circuito brasileiro de beach soccer. Sampaio e ABC de Natal, 14h45, portanto daqui a pouquinho. Essa é a primeira jornada dessa jornada tripla da Bolívia Querida, hoje na quadra de areia, na quadra do ginásio Costa Rodrigues, e lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, São Paulo, você acompanhando em todas as emoções aqui no nosso canal Laércio Costa Narrador. Se liga nessa, 5 da tarde, nossa conexão está mais do que confirmada. E aí, inscreva-se no canal, acione o sininho para as notificações, seu like é importante, joinha aqui para o fortalecimento, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. A nossa próxima conexão já é na nossa grande jornada esportiva, às 5 da tarde, direto do ginásio Costa Rodrigues. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.